Bom, pessoal, então a primeira coisa... Opa, calma, não compartilhei a tela. Vamos lá, a primeira coisa é entrar aqui no login, tá? Então, quem não tiver, vai fazer aqui no Sem Cadastro, né? E a gente inicia, então. Pode colocar no Google FAPESP SAGE. Ah, um detalhe. Deixa eu entrar lá de novo, só para vocês verem. Que mudou o layout, às vezes é um pouco chatinho de achar. Tem esse índice aqui, ó. Vocês vão clicar aqui no SAGE. Daí ele abre essa tela, tá? E quem não tem cadastro usa aqui, quem tem já usa aqui. Depois, o que vocês vão fazer? Nova proposta inicial. E daqui vocês vão achar. Então, por exemplo, quem é iniciação científica vem aqui, quem é mestrado aqui, quem é doutorado vem aqui. Oi. Tem como dar um zoom, por favor? Pode ser assim? Tá bom assim ou precisa mais? Não, tá bom. Tá certo. Então, a gente, por exemplo, a iniciação científica, que é o que vocês vão precisar mais, vai ser a mesma coisa. O que pode mudar aqui é os documentos que a gente acessa, tá? A gente vai ter que colocar no sistema. Vamos aqui na iniciação científica, ó, fluxo contínuo, incluir. Então, a gente vem. Ah, primeira coisa também, pessoal, o aluno que estiver fazendo isso, vamos pensar o IC, ele tem que vir aqui em meus dados e cadastrar os dados pessoais. Essa é a primeira parte. Então, preencher todas as abas. Então, ó, nome, nacionalidade, data de nascimento, CPF, esses documentos, tudo, né? Depois ele pede, tá vendo? Um documento com foto. Então, sempre, uma dica que eu dou para vocês na pós é sempre deixar escaneado um documento com foto, porque vocês vão usar em vários lugares, tá? Isso daqui. E daí, tá vendo? Se for casado, coloca o dado também, salva. Depois vem endereços. Endereços é muito importante, era muito importante antes para a FAPESP, para a gente... é por onde eles mandavam os termos de outorga, impresso, eles mandam até hoje, né? Então, vocês colocam o endereço certinho, informa, né, qual que é o residencial, ó, declara não possuir endereço comercial, tá? E aqui é onde ele vai te perguntar se é o endereço que você quer que recebe a correspondência, ó. Endereço de correspondência? Sim. Aí, qual? Residencial. No Brasil, você preenche. Tá? Então, esse dado aqui é importante. Vínculo institucional. O estudante, ele... Deixa eu só ver como que tá. Ele não tem... O vínculo dele vai ser de graduação. Se permitir isso. Então, vamos ver lá. Você pode colocar graduação. Vamos ver se a graduação aparece. Ó, autônomo, pesquisador, voluntário, colaborador. Então, não. Então, vocês vão colocar sem vínculo, tá? Tá vendo? Porque o vínculo que ele pede aqui é só o vínculo mais relacionado com o emprego, empregatício. Então, vocês vão colocar sem vínculo institucional. Tá? Então, vocês vão colocar não aqui e aí não vai precisar preencher. Formação acadêmica. Então, aí vocês vão colocar. Ó, vamos lá para o incluir, só para vocês darem uma olhadinha. Nível, vocês vão colocar, ó, graduação, tá vendo, ó? Curso de fisioterapia, dá o quê? Instituição, Universidade de São Paulo, /FMRP. Se der para escrever, você escreve sem ser a sigla, tá? Ó, em andamento, concluído, tá?
Então, por exemplo, vocês que estão matriculados no mestrado, vocês colocam nível mestrado em andamento. A graduação vai colocar graduação em andamento. Se for alguém com doutorado, doutorado em andamento. Mês e ano de início, mês e ano de conclusão. Aqui a graduação consegue prever e vocês também, né? Duração em semestres, orientador, título da dissertação, tá? Graduando não vai ter. Tá bom? Área de atuação. Vocês vão colocar termos chaves da área, tá? Ó, então, inclui aqui, ó, ciências da saúde, fisioterapia e terapia ocupacional. Vamos verificar, porque às vezes aparece, ó, tá vendo, ó? Então, vai aparecer dessa forma. Você vai clicar em ciências da saúde, fisioterapia e terapia ocupacional, tá? Pode parar aqui mesmo, se vocês quiserem. Ou então, seleciona. Mas se der para você colocar só aqui, tá ok. Bom. E aí, tá vendo? Se vocês quiserem continuar, tá vendo? Igual a Débora fez, pode continuar também. E daí vocês colocam os termos, igual fisioterapia, ombro, dor, né? Por exemplo, quem tiver com propriedades de medida, por exemplo, forças, né? Quem estiver avaliando força, coloca força. Quem estiver fazendo confiabilidade, validade, né? Coloca propriedades de medida. Quem estiver fazendo estudo quali, coloca estudo qualitativo, né? O que define um pouco o tema de vocês aí na área, tá? Dados adicionais, então não é obrigatório, tá vendo, ó? E um dado que eu sugiro que vocês já façam, aproveitando aqui a FAPESP, se vocês puderem, é o ORCID. Porque o ORCID, ele é cobrado, tanto o ORCID quanto o Publons. Mas o ORCID, principalmente, ele é cobrado hoje pelas revistas. Então, a hora que a gente vai submeter um artigo, muitas vezes a revista, ela encoraja a gente a vincular cada autor com o seu ORCID. Então, é um dado que eu peço para os coautores. Ó, pessoal, me manda o ORCID de cada um e eu coloco junto. Então, Júlia Faião, ORCID tal. Amanda Rodrigues, ORCID tal. Letícia Freitas, ORCID tal. Então, é importante vocês terem esse dado já, porque eles vão pedir depois, tá? Já que graduando tem ORCID? Tem. Como? Não, é só você tem que criar. Você vai colocar no Google ORCID, ele vai te fazer um cadastro e você vai preencher as informações. No seu caso, no IC, as informações vão ser o vínculo institucional de graduação. E aí você pode colocar participante do grupo do ombro, projeto tal, sabe? Ele dá alguns campos para você preencher. Tá. E depois, assim, o mais interessante desses grupos é que eles vinculam a sua publicação, né? Então, se você não tem publicação, não vai ter nenhuma ainda, mas você já tem o ORCID. Tá? É importante. Obrigada. E depois, observações a gente não preenche, tá bom? Então, para por aqui. Pois vamos lá de novo. Ó, aqui, tá vendo? Eu voltei em nova proposta inicial. Proposta é tudo aquilo que a gente vai iniciar na FAPESP. A hora que vocês terminarem a submissão, vai continuar ainda aparecendo para vocês assim, minhas propostas. Aí aparece lá que vocês submeteram uma proposta para iniciação, para o mestrado, para o doutorado. Quando a proposta for analisada e for aprovada, ela vai passar a chamar meus processos. Ela vai ter um processo já, e aí a gente, para ir mais rápido, a gente procura os processos em andamento, né? E a gente que é na aba inicial quando a gente começou. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, iniciação científica, fluxo contínuo, incluir. Tá certo. Então, vamos lá. Aqui vocês vão colocar o nome do beneficiário, tá? Deixa eu só procurar aqui. Isso. Pode colocar aqui, como vocês já vão ter os dados pessoais, é só vocês fazerem a pesquisa e selecionar, tá? Por exemplo, Amandinha, fala aí seu... Peraí, como que é seu nome completo? Amanda Rodrigues. Deixa eu ver se ele acha sem ter o CPF. Vixe, tem bastante. Seria esse? É, esse mesmo. Tá vendo? Ó, então, selecionar. Tá?
Aí, responsável, a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui Débora Bevilacqua Grossi. O ideal é... Vamos ver se a Débora aparece assim. Que aí vocês já acham. Nova pesquisa, não. Mas por quê? Por causa do... O Bevilacqua Grossi é creche. Ó, não achou. Então, para o caso da Débora, é melhor ter o CPF. Aí já achou, tá vendo? Aí a gente inclui. Deixa eu fazer uma nova pesquisa para ver se, como a maioria aqui é da Ana Maria, se ela aparece sem precisar do CPF. O nome da Ana é mais... Ó, Ana Maria, tá? Só tem ela, então você vai lá e seleciona. Data de início e duração. Bom, a duração para o mestrado, para o IC, são 12 meses, tá? Alguns de vocês, às vezes, vão colocar menos quando acontece de estar indo para o 5º ano e ainda não ganhou a bolsa. Então, pode colocar 6 meses, 9 meses, a FAPESP vai avaliar, tá? Mas a gente tem um prazo que eu acredito que seja até 1 ano antes da formação. Eu não tenho certeza disso. Então, por exemplo, se você... Suponha que você entra no 5º ano que vem. Você só pode pedir bolsa de junho a dezembro, né? E considerando que a gente está fazendo o pedido agora, a gente tem que pensar sempre assim. A FAPESP vai demorar uns 2 meses para avaliar, igual lá no CEP. Então, eu vou colocar junho. Ou então, igual como está na pandemia, eu vou colocar até julho. Por quê? A FAPESP corrige isso daqui depois, tá? Então, é melhor sempre a gente colocar uma data contando o período de avaliação e que, caso o processo seja aprovado, você vai estar iniciando mesmo. A data que você colocou era uma data prevista para iniciar após a aprovação. Tá? Então, coloquem 2 meses ou até 3 nesse momento, que a FAPESP está demorando muito para avaliar. Tá? Então, a gente colocaria essa data. Aí, indicar a unidade, a gente vai procurar. Universidade. Parece. O Jaque, fiquei confusa com esse negócio do 5º ano. Eu acho que o 5º ano vale, não vale? Só se ele só... Não. Não? Não. Ele não pode pedir bolsa quando vai se formar já. Tem um prazo para cumprir antes da formação. Eu não sei certinho. Vai ser o caso do Guilherme, então. Então é melhor colocar 6 meses? Não, a gente tem que verificar. Ó, coloca em faculdade de medicina. Tá, quando a gente for preencher, eu te falo. A bolsa, ela tem que ser pedida, você tem que ter, não sei quantos meses antes da formação. Entendeu? Por exemplo, não pode ser dentro do 5º ano, eu não me lembro certinho. Tanto que, por exemplo, ó, o Eric passou por isso. Ele entrou no 5º ano esse ano. Não, ano passado? O ano passado, né? Ano passado. Isso, e ele teve que pedir só 6 meses. Entendi. Por causa dessa questão de que ele ia entrar no 5º ano, nos últimos 12 meses de formação, né? Eu posso confirmar depois, que até eu esqueci, é bom eu ter essa informação. Tá. E geralmente recebe só os 6 meses também? Ou Só. pode pedir a prorrogação? Não, não pode. Já que para mestrado também é a mesma coisa? O mestrado não. Mestrado não. Por exemplo, que minha matrícula já tá acontecendo desde março, né? Ah, sim, não. É que assim, você pode pedir os 24 meses. Tá. Tranquilo, não tem problema, tá? O que tem que ver é o seu prazo USP, né? Uhum. Mas assim, pede 24 meses e você... Suponha que você... por exemplo, você vai ter que defender mesmo com 20 meses, porque já passou 4.
Mesmo assim, você pede 24 meses. Tá. O que vai acontecer é que você vai interromper antes o processo. Tá. Entendeu? Então, vocês colocam Departamento de Ciências da Saúde, tá? Então, aqui vocês, toda vez que tiver esse logozinho aqui, ó, é para vocês pesquisarem. Então, não é um preenchimento manual, tá? Então, procura lá a Faculdade de Medicina. Daqui, vocês não preenchem, a não ser que o projeto de vocês esteja relacionado com algum temático, tá? Daí, vem aqui, dados gerais. Então, aqui, ó, já se preparem. Título em português, o título em inglês. Então, traduzam no Google e vejam se a tradução está coerente com os artigos quando vocês leem, né? Porque às vezes o Google traduz, em vez de colocar, por exemplo, shoulder pain, ele põe patients with pain on shoulder. Vamos imaginar uma coisa doida, né? E não é, a gente fala patients with shoulder pain. Então, vocês dão uma organizada na tradução do Google lá. Então, aí classificação subárea, tá? Isso daqui é muito importante, porque é para onde vai definir quem que é o avaliador do processo, tá? Então, a gente põe fisioterapia e coloca aqui outra subárea, tá bom? E coloca selecionar. E aqui é a especialidade. Daí a gente define, geralmente é definido pelas palavras-chave mesmo, então, por exemplo, músculo-esquelética, né? Fisioterapia músculo-esquelética é uma das que a gente mais usa, fisioterapia músculo-esquelética, tá? Se fugir desse contexto, aí vocês me perguntam e a gente vê com a Ana. E as palavras-chave são as palavras-chave do projeto. Instituições. Faculdade de Medicina, tá? E ok. Pessoas envolvidas. Tá bom, aqui tá o bolsista e aqui tá a Ana Maria. Daí, quando eu clicar aqui, ó, em bolsista, tá vendo? Ele põe link para a página do Publiums, Google Scholar, Orcid, aquilo que eu tinha falado, que vocês podem colocar. E aqui, ó, já está definida a pessoa para essa função? Já, isso mesmo. Tá? E a Ana Maria, vamos verificar aqui. Isso aqui é um ponto-chave. A gente precisa colocar quantas horas a Ana vai se dedicar a esse projeto, semanais, tá? Então, a gente geralmente coloca no máximo 10 horas, tá? Eu acredito que ultimamente a gente pode colocar até 6 horas semanais. Tá? De dedicação ao projeto, porque são muitos projetos, né? Então, a gente pode colocar isso, por exemplo. Se vocês não colocarem isso, então lembrem muito de clicar aqui no orientador, vocês não vão conseguir submeter a proposta, vocês acreditam? Por esse detalhe. E o bolsista ficará assim mesmo, tá? Vínculo principal. Por que não está aparecendo aqui para o bolsista? Depois a gente vê se tem algum impeditivo. Esse aqui é o Lattes, tá ok. Aqui é o Lattes do bolsista e ele busca aqui Biblioteca Virtual da FAPESP, que é o que ele tem. Daí aqui o resumo, tá vendo? Então já façam também, ó, resumo em português, resumo em inglês. O aluno de iniciação dá para o pós-graduando verificar aqui, confirmar a tradução. Daí aqui, então, o que a gente vai preencher? Reserva técnica, tá? Ok. E vamos preencher primeiro a iniciação científica. Então, aqui, ó, modalidade. Iniciação científica, o que já tinha preenchido lá, 12 meses. E aí ele vai calcular aqui, tá vendo? Ele já calculou, tá? Então, a gente confirma. E daí, então, ele confirma o quanto que a pessoa vai receber de reserva técnica e pode gastar com congressos, né, ida a congressos, tá bom? Ida a congressos no qual você apresenta trabalho, né? Se você não apresentar, a FAPESP não autoriza. Então, aqui seria essa informação. Então,
clica no iniciação primeiro. Outras fontes, veja bem. Para incluir uma outra bolsa, selecione os links para retirar uma delas, excluir. Nenhum benefício associado, você clica aqui. Então, ó, aqui são as bolsas relacionadas à bolsa de pesquisa. Então, olha só, se você não usufrui atualmente, nunca usufruiu e não está solicitando em outra agência, você marca. Mas, por exemplo, se você já foi bolsista PIBIC, se você já foi bolsista FAPESP, você tem que colocar aqui o benefício. Então, aí você não vai marcar isso daqui, tá? Os benefícios socioeconômicos que a USP dá, de moradia, alimentação, transporte, isso daí não tem, vocês não precisam mencionar aqui, vocês podem continuar marcando isso daqui, tá? Mas se vocês estiverem buscando bolsa de outra agência financiadora, aí a gente vai marcar aqui, ou se já teve, tá? Então, por exemplo, ó, CNPq, né, CAPES, por exemplo, aqui é mais para pós, né? Aqui mais para os PIBICs, tá? Outros, a PUB pode entrar aqui também, querendo ou não, é uma bolsa relacionada com projetos, tá? Então, quem tiver PUB, PIBIC ou bolsa via CNPq, que aí a gente sempre vai avisar que tem IC que é via CNPq. Desculpa, pessoal, o IC é sempre via CNPq, mas quem tiver CAPES, que é a pós-graduação, ou PUB aqui, a gente marca, tá vendo? Modalidade escreve, instituição principal, FMRP, financiamento aprovado, quanto tempo durou, data de início e data de fim. Tá? Então, precisa colocar todas essas informações. Então, só vai marcar aqui quem nunca teve nada, não tem no momento e não está pedindo em outro lugar. Quem tem algum histórico de bolsa vinculado a projeto, vai marcar aqui, para incluir. Documentos, então. Vamos lá. O anexo de infraestrutura. Ele tem aqui o modelo, tá? Mas, vamos lá para o meu Drive. Isso daí eu já tenho pronto para vocês. Tutoriais de serviço. FAPESP. Pedir bolsa. Não tá tão organizado, galera. Vamos ver aqui. Eu coloquei Ana Maria, eu separei? Não. Outra coisa da Ana. Então, por exemplo, o primeiro documento é o anexo de infraestrutura, que eu vou mandar para vocês, que é esse aqui, ó. O que a FAPESP quer saber? Ela quer saber se a instituição tem condição de proporcionar a execução do seu projeto sem pedir dinheiro adicional. Essa é a verdade. Então, por exemplo, eu vou mandar para vocês e vocês vão trocar aqui, ó, o título do projeto, trocar o seu nome, colocar o seu, trocar o orientador, tá? Como eu mando o modelo, às vezes vocês me mandam mantendo o orientador e seu orientador é a Débora, por exemplo. Isso daqui vocês não precisam mexer, que é um texto nosso próprio, do suporte que a sede oferece, de suporte de pessoal técnico, né? Depois tem o que? Se oferece serviço de administração e gestão de projetos, já tá tudo preenchido, vocês não vão mexer em nada, tá? Porque, ó, pessoal, caso aprovado, demanda pessoal adicional? Não. É como se a gente quisesse dizer para o FAPESP, fica tranquilo, a gente tem plenas condições de executar esse projeto. Instalações, também, está tudo ok, não precisa de mais nada. Serviços, também não. Vocês vão alterar a data. Então, se vocês só vão alterar os dados do cabeçalho, a data, tá? E então, colher a assinatura, tá bom? Aqui, ó, é o dirigente da FMRP e aqui é a Ana Maria ou a Débora, tá? Então, quando vocês forem enviar esse documento, vocês mandam para mim, de preferência em PDF, eu coloco a assinatura da Débora e da Ana, e daí eu vou devolver para vocês fazerem o CIS Pesquisa, que eu vou mostrar também, porque já vem junto, tá?
Então, esse é o primeiro documento. O segundo, data de conclusão da graduação. Então, uma declaração. Também vou mandar para vocês. Aqui, ó. A do ombro tá com o cabeçalho do ombro. Então, é importante também a gente manter o cabeçalho do grupo, tá? Se eu mandar algum documento para o ombro sem esse cabeçalho, vocês lembram de copiar de algum documento, para ficar certinho, tá? Então, aqui, ó, declaro que a aluna tal, número USP tal, tá vendo? Então, vocês só vão mudar o dado, vão concluir a graduação em tal data. E aqui, ó, manda para mim também, que eu vou ter que colocar a assinatura. Então, de preferência em PDF. Histórico escolar da graduação, ó, o completo e oficial, carimbo e assinatura ou código de autenticidade. Ontem eu recebi um histórico, mas não dava para voltar atrás, que eu acho que a FAPESP vai negar. Por quê? Porque precisa ter isso daqui, ó. Hoje tem que estar escrito lá, esse histórico é autenticado pela FMRP, pela COC, não sei, e tem lá um código, né? Então, quando vocês pegam no Júpiter, tem que ter isso daqui. Após isso vem certinho. Do Júpiter eu acredito que venha também. Se não, vocês têm que ir lá pegar o carimbo e a assinatura, né, na graduação, tá? Então, deem uma checada nisso. É para o sistema oferecer, tá? E vocês vão anexar aqui. Um exemplo só. Para anexar, é só você clicar. Vocês já anexam tudo em PDF, porque às vezes a plataforma dá trabalho para converter depois. Aí vocês vêm, escolhem o arquivo onde ele está e cliquem em confirmar a hora que ele fica selecionado. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Ela pergunta se você quer continuar, você fala ok. E ele vai aparecer assim, tá vendo? Então, também é interessante, é muito importante, vocês deixarem o nome aqui correto. Nada daqueles nomes, versão final da não sei o que, corrigida pela Jaque, pela Débora, pela Ana, pela Júlia, porque vai aparecer assim para a FAPESP. Então, vocês arrumem o nome antes de anexar. Então, isso daqui, ó, comprova que está anexado. Tá bom? Manifestação do dirigente ou da instituição. Eles têm um modelo, tá vendo? E o modelo nosso já está preenchido. Vamos procurar aqui, ó. Manifestação do dirigente. A mesma coisa, vocês vão mudar os dados aqui. Tá? O responsável é sempre a Ana Maria e o beneficiário é o bolsista, futuro bolsista, tá? Título, aqui já está correto, que é o nome do diretor atual e a data, tá? Vocês podem deixar exatamente como tá aqui. Então, vocês só vão mudar essas informações. Depois, essas informações, vocês já viram, a gente tem 2 documentos que a gente precisa de assinatura do diretor por enquanto. Então, a gente vai encaminhar esses 2 documentos via CIS-Pesquisa para a FMRP colher assinatura, tá? Esses 2 documentos mais o projeto vão pelo CIS-Pesquisa também. Então, a gente só consegue finalizar aqui a submissão depois que o CIS-Pesquisa devolve o documento assinado. Projeto de pesquisa, então, é o projeto de vocês, tá? Ó, então, no máximo 5 megabytes, vocês anexam aqui. Referências, são 2, nome e endereço de 2 professores de referência, pode ter sido ex-professores que não são aqui da instituição, tá? Então, fiquem a critérios de vocês. Algum professor que conheça vocês. A gente tem um modelinho que eu vou mandar, né, sempre que vocês forem submeter. Tá vendo? É um documento simples, escrito professora de referência, vocês colocam o endereço certinho do professor, tá bom? Quem é aqui vocês fiquem livres para escolher esses professores, tá? Mas, por exemplo, quem é aluno nosso aqui, geralmente... Quem é da Débora pode colocar Ana Maria, algum docente daqui, né? Geralmente. Mas quem é de fora é que muda um pouco isso.
Resultados de auxílios anteriores. Alguém abriu o áudio, quer falar alguma coisa? Não? Resultados de auxílios anteriores. Esse documento, ele já está pronto também. Tá? Então, esse documento que eu vou mandar para vocês, ó. Esse daqui que a gente concluiu agora em abril. Então, vocês não vão precisar modificar nada. Quem atualiza esse documento sou eu mesma. Então, nesse momento, ele já está pronto, tá? Vocês só vão simplesmente anexar lá na forma de PDF. E detalhe, muda a data aqui, né? Agora já estamos em maio, então preciso que vocês mudem aqui. Se eu não mandar isso mudado, vocês atualizam para mim, tá? Sempre abram o documento, pessoal, para checar as datas. Isso é importante. Mesmo que eu mande e fale, tá pronto, dá uma checada se eu atualizei a data. Resumo do projeto temático. Então, se lá na frente você vinculou essa bolsa a um projeto temático, você coloca aqui, então, esses dados do temático. Não é o caso de vocês, então não vou comentar. Súmula curricular do beneficiário. Então, existe um modelo, tá vendo? E a gente segue exatamente o modelo. Vamos colocar aqui o modelo de alguém. Ó, a do Eric. Então, olha como que é o formato. Você vai colocar seu nome, formação, tá? Então, a FAPESP já deixa isso pronto. Então, você só vai preencher isso daqui, ó. Esses dados aqui. No caso do Eric, ele tinha cursos, então a gente incluiu aqui os cursos, tá? Então, se vocês tiverem cursos, vamos incluir aqui. Histórico profissional. Se vocês não tiverem histórico profissional acadêmico, nada a declarar, tá? Aqui, ó, lista de 10 resultados de pesquisa mais relevantes. Então, aqui tem, ó, artigos. Então, às vezes vocês já têm, né? O pós-graduando, mais provável que tenha, né? O IC é um pouquinho mais difícil, mas às vezes vocês têm artigos, livros, capítulos de livros, palestras em que vocês foram convidados, patentes, tá? Software, tá vendo? Empresas de base tecnológica, cultivares, eu nem sei o que é. Relatórios técnicos de projetos que liderou, então aqui é difícil vocês terem, porque vocês têm que ter liderado, não pode ter participado só. Novos produtos, tá? Então, vocês vêm aqui e colocam. Então, aqui, mais vinculado a isso mesmo, artigos, capítulos de livros ou palestras que vocês ministraram, tá? Como convidado. Lista de financiamentos, geralmente é nada a declarar. Lista de orientações, geralmente também, que ainda mais com bolsa, nada a declarar, tá? Se o pós-graduando tiver, né, às vezes o pós-graduando é docente, né, em alguma universidade, então coloca aqui. E indicadores quantitativos, então livros publicados, o IC geralmente vai ficar assim, tá? Mas vocês preencham de acordo com o histórico de vocês. Publicações em periódicos, tá vendo? Em artigos, capítulos de livros, teses de mestrado orientadas, teses de doutorado orientadas, quantidade de citações recebidas na literatura científica internacional, segundo o ISE. Então, aqui vocês precisam ter o Research ID, o Scopus e o Google Scholar. Então, o IC, por exemplo, né, a gente já teve caso no laboratório do IC estar fazendo a segunda iniciação. Então, pode ser que ele já tenha esse dado da primeira iniciação. Então, ele vai lá e coloca, tá? Então, aqui, ó, você vai fazer a sua inscrição no ISE, no Scopus e no Google Scholar, tá? E aí, ele lança esse índice aqui de citação, tá? Número de vezes que você foi citado. Então, patentes, produtos desenvolvidos e lançados no mercado. Se você não tiver nada, a gente vai colocar nada a declarar, tá? Participação em eventos científicos como ouvinte. Então, aqui vocês colocam, tá? Aqui no ERIC a gente deixou como 10 só. Mas, assim,
a gente pode também se dar ao luxo de descrever brevemente os eventos, tá? Então, brevemente seria o quê? Informações mínimas. Então, eu participei do 18º Simpósio de Iniciação Científica da USP, Cicusp, no período de tal a tal, Ribeirão Preto. Então, na versão online, tá? Então, vocês podem colocar assim. Pelo menos o nome do evento, a data e o local. Se o local for uma cidade, ou então se for plataforma online, vocês colocam. Organização de eventos científicos. Se vocês organizaram, vocês também podem colocar aqui o evento que vocês organizaram, de forma abreviada. Tá? Então, evento tal, no período de tal a tal, em Campinas, em Ribeirão Preto, tá? Evento tal da Liga de Dor, no período tal, tá? Via online, porque hoje tem muito isso, então é bom definir o que também está na plataforma online. Aí aqui, ó, o link para o ORCID, para o Research ID e para o Google Scholar, tá? No caso aqui, vocês, pelo menos o ORCID, mas quem quiser, eu recomendo fortemente que nesse momento faça o login no Research ID, no Google Scholar, tá? Para já ter tudo certinho isso. Né, ó, o meu tá aqui, tá vendo? Ó, o meu ORCID tá aqui. Aqui tá o meu ResearchGate. O Web of Science é onde tá o Research ID, tá? E o Publons tá aqui também. Então, a gente entra via essa plataforma. Outras informações. A gente pode até dar um treinamentinho disso, né? Se vocês quiserem, sobre o ORCID, o Research ID e o Google Scholar. Mais esses dois aqui. E o Publons. Outras informações, então. Aí é que a gente tem colocado, né? Quando o aluno faz atividade de extensão e a atividade de pesquisa, tá? O que acontece? Tem muito aluno chegando para nós que já fez a iniciação em um laboratório. Tá? Então, isso daqui a gente vai descrever de acordo com cada um, tá? Mas, pelo menos, essa parte aqui a gente já coloca, né? Se você já está frequentando o laboratório, desde quando, tá? E se você não tiver iniciação prévia, então a gente não vai colocar nada disso. Só isso daqui e as atividades extras, tá bom? Ô, Jaque, Jaque, entra aí também? Perdão, Mira. Não, pode Oi? falar. Monitoria entra aí também? Ou não? Pode colocar. Pode colocar? Ó, o interesse da súmula é ter atividades acadêmicas. Perfeito. Então, pode colocar sim que você já deu monitoria, né, ou que está fazendo. Obrigada, Jaque. Monitoria vai entrar em extensão? Pode colocar em extensão. Tá. Ô, Jaque, nesse modelo aí que você mostrou, não tem igual estava no meu, de colocar as participações, sabe, por tópicos dos eventos? Esse daí era um modelo um pouco mais antigo do meu? Não, o seu a gente colocou. É que a gente colocou aqui, ó. Aqui, ó. Participação como ouvinte e como organizador. Ah, tá. Tá? Ó, para vocês ficarem tranquilos, essa súmula foi de um processo aprovado. Então, a gente não descreveu em detalhe, tá? A gente colocou só as quantidades. Não existe um padrão, mas eles vão checar isso com o Lattes, tá? Mas quando a gente tem uma quantidade que dá para descrever rapidinho, a gente pode descrever tranquilamente, tá bom? Que foi o que a gente fez na Mirella, né? A gente resolveu descrever brevemente os eventos. Súmula curricular do responsável. Esse documento é um documento que eu organizo junto com vocês. Então, quem já... É que agora a última leva não precisou ajudar, porque eu tinha acabado de fazer com outras pessoas. Acho que foi a Letícia que ajudou. Foi a Aninha, Jaque. A Aninha. Então, a gente sempre precisa de colaboração dos alunos, tá? Então, nesse caso agora, já está pronto. Ai, do jeito que abriu aqui, está desconfigurado, tá? Mas é a súmula da Ana. O que acontece é que quando eu atualizo essas informações aqui, e eu peço a colaboração de vocês para atualizar o fator de impacto,
colocar os artigos novos, né? Então, por exemplo, a Ana já tem artigos mais novos aqui, tá? Inclusive, acredito que para os processos atuais, a gente precisa atualizar os artigos aqui, tá? Que já saíram. Que já saiu o artigo da Natália. E, por enquanto, foi a Natália só que publicou agora. O Ramon. O Ramon, E a Marcela Toso. E a Toso. Então, temos 3 artigos para atualizar. Então, quem for submeter agora, me avisa. E eu atualizo essa súmula. Como são só 3 artigos, eu mesmo ponho rapidinho, tá? Porque o que a gente precisa, geralmente? É deixar os artigos mais atuais presentes. E eu sempre peço para vocês atualizar esse número aqui e o número de citações. Daí, como que a gente vai fazer por número de citações? Eu já vou entrar aqui só para vocês verem. Eu já deixei um tutorial pronto, que ajuda muito. Então, aqui, ó, fatores de impacto, citações no Easy e Google Scholar. Aqui é um documento, um tutorial que mostra certinho como vocês vão fazer para ter essas informações que eu estou pedindo. Então, sempre que eu falar, ó, atualiza a súmula para mim, vocês vão entrar aqui e seguir esse tutorial aqui. Tá, ó, então, o fator de impacto das revistas, onde a gente vai, tutorial certinho, tá? Aí, aqui, ó, o fator de impacto. No Scopus, qual que é o número de citações que a Ana Maria e a Débora têm, tá? Aí, tem aqui, ó, total de citações, aqui é o número de documentos que o autor tem e aqui o total de citações. Então, vocês vão copiar esse númerozinho aqui, tá? Citações no Google, então, para o artigo. Então, quantas vezes o artigo foi citado, tá? Aqui também, a citação do artigo, um por um, tá? Então, a gente precisa dessas informações, e aí eu preciso que vocês... E no Research ID, que hoje é o Publons, eu atualizo essa informação aqui, ó, mas eu preciso sempre que vocês me digam quantas vezes o artigo foi citado. Tá? Então, isso daqui tá lá no site, que é como vocês vão fazer isso daqui. Opa! Então, vocês vão atualizar para mim o fator de impacto, que tem ali como ensina, e as citações no Easy, no Google Scholar, tá? São essas 2 bases que a gente usa mais. E o Scopus. Esqueci do Scopus, tá? Então, onde o artigo aparecer, às vezes ele não vai estar no Easy, porque o Easy é uma base mais restrita. Então, ele às vezes ele não vai aparecer no Easy. Igual todo artigo em português, por exemplo, fisioterapia e pesquisa, ele não aparece no Easy, tá? Então, ele não vai ter citações lá. Ele vai ter citações no Scopus, no Google Scholar, tá? Então, a gente vai preenchendo isso. Então, é mais atualizar esses números, aí vocês vão aprender igual eu coloquei ali. Tá? E o resto são informações que eu mesmo que atualizo. Então, eu sempre peço para vocês me ajudarem com essa parte da publicação. Que é entrar no Lattes da Ana, pegar os artigos atuais e depois atualizar através daquele tutorialzinho cada item, cada citação. E o resto é o que coloco. Então, agora, para os próximos processos, a gente vai precisar atualizar a súmula. Tá? Comprovante de afastamento sem remuneração ou de demissão. Então, quem trabalha tem que colocar esse comprovante, tá? E se não tiver vínculo emregativo, anexa uma declaração. E eu vou enviar para vocês também, é só vocês atualizarem os dados, tá? Data, nome e o... Então, só rapidinho aqui, tá vendo? Eu declaro e assina. Comprovante de matrícula como aluno regular do curso de graduação, tá vendo?
Então, vejam isso. Se não tiver o código de autenticidade, vocês vão ter que pedir lá na... Vocês podem imprimir o do Júpiter e pedir para eles só carimbarem e assinarem, tá? Esse documento. E a declaração do início de atividades. Ah, detalhe, pessoal, uma coisa importante. A gente precisa colocar na submissão só o que estiver escrito para análise, que é a etapa exigida. Então, esse documento aqui, ó, contratação, a gente não precisa mandar agora. Então, por exemplo, quem estiver trabalhando, pode continuar trabalhando. Só vai enviar a hora que vai ter que pedir a demissão ou afastamento, né? Se a proposta for aprovada. Quem não estiver trabalhando, a gente já submete, tá? O comprovante como aluno, se você já tiver, também já submete, não tem problema nenhum. Agora, esse daqui a gente deixa para o final, só com a contratação mesmo. Porque, por exemplo, se a gente coloca assim, comecei minhas atividades em janeiro de 2021. Aí a FAPESP aprova, ela vai lá e tira 5 meses da sua bolsa. Porque você já começou. Então, você perde 5 meses de bolsa. Então, o que a gente faz? A gente geralmente espera a FAPESP aprovar. A hora que ela aprova, ela coloca lá, sua vigência será de julho até julho do ano que vem. Aí a gente inicia. Declaro que iniciarei minhas atividades em julho, exatamente no período que a FAPESP colocou, para não ter problema. Entendeu? E, então, assim, ou a gente coloca a data idêntica, ou por algum empecilho a gente coloca a data posterior, caso o aluno precise de um mês para alguma coisa. Aí a gente fala, ó, vou iniciar somente em tal data. Aí a FAPESP vai lá, manda um novo termo, muda a vigência e você assina. Mas a ideia é a gente colocar a data idêntica da vigência, tá? Então, a gente deixa esse documento aqui, esse aqui em especial para depois. A gente não coloca agora, tá bom? E aí, observações, a gente não coloca nada, tá? E a gente submete. Vocês podem validar primeiro, né? Que a FAPESP vai pedir para vocês validarem primeiro a proposta. Aqui é salvar, tá? Então, se vocês não terminaram de preencher e teve que sair, coloca salvar, tá? Sempre no final também das abas vai ter um salvar, então vocês colocam salvar aqui. Às vezes a gente coloca documentos extras, eu não tô lembrando agora aqui um motivo para isso na IC e no mestrado, mas a gente às vezes coloca, tá? Vocês colocam salvar aqui e volta depois. Se não, terminou, validar, submeter. O que acontece? O mestrado e o doutorado, o que eles vão ter de diferente? Eles vão ter um documento aqui, que é aquele plano de gestão de dados, né? Que a gente já fez o treinamento de como preencher esse plano de gestão de dados. Então, é um documento que vai constar a mais. E ele tem um outro documento aqui, que o que eles pedem mesmo? Eles têm um auxílio moradia, né? Então, você pode solicitar esse auxílio moradia também, tá? Mas não cabe falar agora, quem for pedir, a gente conversa sobre isso. Mas são os documentos, geralmente, que são extra pedidos para o mestrado ou doutorado, tá? E, claro, né, se você for doutorado, ele vai pedir também o histórico da conclusão do mestrado, tá? Bom, pessoal, é isso. Vamos lá aproveitar o tempinho, então, e fazer o CIS Pesquisa. Vocês vão entrar na internet, escrever CIS Pesquisa. Tá vendo? Já aparece, .fmrp.us.br. Vamos colocar um login aqui. Deixa eu ver se o da Ana abre. Vocês vão fazer o cadastro, tá? Vamos mudar a senha aqui. Opa, tá errado aqui, peraí. Vocês vão vir aqui, ó, solicitar auxílio. Solicitante, aí vai estar lá o seu nome que você vai fazer no seu cadastro.
E-mail, telefone, natureza. Bolsa. Qual tipo de bolsa? Doutorado, IC, mestrado, pós-doc. Nome do bolsista. Coloca seu nome. Responsável, o orientador, tá? Então, procura aqui o seu orientador. Título do projeto. Aqui, o que a gente vai fazer? Projeto de pesquisa. Escolheu? Vem aqui, procura o projeto. Vamos pôr esse relatório aqui. Adicionar. Tá vendo? Ó, selecionou, clique em adicionar. Tá vendo? Bom, ele está aqui já. Ó. Agora eu venho aqui e vou clicar em manifestação do dirigente. Vou escolher o arquivo. Vou lá naquele documento que eu estava mostrando para vocês, que é a manifestação do dirigente, que tem que trocar só o título e o seu nome. Seleciono e coloco adicionar. Tá? Na verdade, é só escolher mesmo. Eu acho que o adicionar ele está colocando aqui para mim. Tá? E o anexo de infraestrutura eu escolho. E ok. Ó, quer ver? O adicionar é para incluir mais um campo. Que eu estava clicando. Remove. Tá? Assim que você selecionou os três, ó, declaro que estou ciente de que a FMP disponibiliza os recursos, entendeu? De pessoal, equipamento e infraestrutura física, tá? Coloco aqui enviar. Tá? Daí, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui, ó, meus pedidos. Aí vocês confirmam, vai estar lá, meus pedidos, solicitante, responsável, data de solicitação. Aqui vocês vão poder editar, jogar fora, tá? Ver detalhes. E aqui é para depois. O que vai acontecer? Já vou avisar para vocês. Suponha que o seu projeto, então o seu projeto está aparecendo aqui. A gente vai fazer todas essas etapas. O orientador vai avaliar, depois o chefe do departamento, depois a comissão A e a diretoria assina. Daí ele vai incluir aqui, ó, aguardando, tá vendo? Fica o status. Quando você já retira, ele põe retirado pelo solicitante. Se você tiver essa proposta aprovada, quando o termo de outorga vir, a gente vai ter que colher a assinatura do diretor de novo. Então, vocês vão entrar no CIS Pesquisa de vocês, achar o projeto e colocar aqui, ó, incluir termo de outorga, tá vendo? Então, você vem aqui, tipo de arquivo, termo de outorga, número do processo, que já vai ter um número, escolhe o PDF lá e envia. E daí, a FMRP avisa a gente de quando é para a gente retirar. Agora, na pandemia, antes a gente ia presencial lá no anexo A, o prédio atrás do multidisciplinar. Hoje, na pandemia, a gente recebe isso via e-mail. A comissão de pesquisa manda por e-mail, então tá bem mais rápido, tá? E todos esses documentos a gente coloca assinatura digital. Então, vocês precisam me mandar, que eu coloco a assinatura da Ana ou da Débora e segue adiante. Um detalhe também, sempre que o documento precisar da assinatura de vocês, hierarquicamente, o docente só assina o documento depois que cada hierarquia inferior assinou. Então, vocês têm que enviar o documento assinado. Então, vocês têm que enviar assinado, depois o docente responsável, Ana Maria ou a Débora, depois o chefe do departamento, por exemplo, tá? Porque as hierarquias superiores, elas assinam só depois que as demais hierarquias assinaram. Tá bom, pessoal? Então, seria basicamente isso. É bem tranquilo, né? Mas é legal vocês terem ciência de, primeiro, fazer os dados pessoais, senão a FAPESP não acha você, e depois vocês entram aqui e submetem e iniciam uma nova proposta, tá? Deixa eu só ver aqui no meu... Quero voltar e ter confiança de que a FAPESP não gravou isso.
Vamos ver se tá aparecendo lá. Minhas propostas. Aí depois, ó, tá vendo? Ah, eu acabei de fazer. Não terminei. Então, coloca salvar e sai. Aí entrou de novo, onde vai estar? Vai estar aqui, ó, em minhas propostas. Tá? Ó, tá vendo? A que eu fiz hoje tá aqui. Aí vocês sempre vou continuar a preencher a proposta. Clica aqui. E isso vai acontecer, por quê? Porque vocês vão parar esse processo, preencheu tudo que vocês podiam. Vocês vão parar para esperar o CIS Pesquisa devolver os termos assinados de infraestrutura e manifestação do dirigente. Então, vocês vão ficar esperando, depois vocês vão voltar e preencher aqui os documentos, tá? Então, é isso. Daí, vocês validam e submetem. Deixa eu voltar lá, eu vou excluir essa proposta. Então, ô Jaque, a Ana tem que dar algum aval antes de da CAPES para tu olhar? Como assim? Eu não lembro, acho que eu lembro de alguma coisa assim que eu submetia, mas acho que a Ana tinha que dar um aceite antes deles analisarem. Não lembro se... Sim, geralmente é assim. Espera só um minutinho. Deixa eu só excluir antes, para não ficar com isso aqui. Geralmente, o aluno submete, valida e submete. E fica um status, aí vocês voltam aqui, igual a gente fez, vocês voltam em minhas propostas e vê como tá o status aqui. O status vai estar assim, ó, aguardando submissão. Esse aguardando submissão é porque vai para a Ana, e a Ana é que de fato submete, tá? Pelo que eu estou me lembrando. Então, como faz tempo que eu não faço, o que pode acontecer nessa situação agora? Como eu não me lembro certinho. Pode acontecer de vocês clicarem em validar e ele validar, e na hora que você clicar submeter, ele vai avisar, não, quem pode submeter essa proposta é somente o orientador. Então, aí o que vai acontecer? Vai ficar constando aqui em situação, aguardando a submissão. Vocês vão lá e avisam a Ana. Ana, ó, acabei de validar a proposta, por favor, submete para mim. Ela entra no sistema, submete. Daí vocês verificam aqui de novo e vai aparecer situação em análise. Tá? E vai estar já em análise. Enquanto tiver escrito aguardando submissão, tá faltando submeter. Tá? Então, isso acontece. Então, eu não sei se vocês vão conseguir validar e submeter, e aí vai uma mensagem para a Ana para ela fazer a submissão final, ou se vocês vão conseguir só validar, na hora que clicar em submeter, vocês clicam, porque a FAPESP vai avisar. Se vocês não puderem submeter, ela vai avisar. Essa ação só pode ser feita pelo orientador. Ok. Aí, você avisa a Ana, tá? Ou a Débora, vocês sempre vão ter que avisar, para elas entrarem no sistema e finalizar a submissão. Daí, quando vocês voltam aqui no Minhas Propostas, o status vai estar em análise, tá? Ou encaminhado para a FAPESP, algo desse tipo. Tá bom? Então, seria isso, basicamente.